Olá, amigos e amigas, estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Vamos de imediato àquilo que é tradicional no começo do programa, o nosso espaço de opinião. Leis são abundantes. Somos os brasileiros pródigos em criar leis, regular isto e aquilo, impor limites para evitar abusos, mas somos absolutamente um país onde impera também a permissividade. Aqui permitimos tudo, inclusive e principalmente que as leis sejam relativizadas e descumpridas. O jeitinho brasileiro, tido por alguns como criativo, coisa de gente que tem jogo de cintura, tem sido, isto sim, nosso principal algoz. Ou as tragédias como a de Santa Maria não são fruto disso. E tantas outras da vida e que ainda, infelizmente, ainda vão ocorrer, como no trânsito, por exemplo. Pior é que para a maioria, tudo é fatalidade. Não esqueçam, nada acontece por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Todas as ações e atitudes que temos ou deixamos de ter acabam tendo as suas consequências. Falta educação? Pode ser que sim, mas atentem que um povo educado, respeitador dos direitos do próximo, responsável por suas ações e obediente às leis, precisa também saber que os atropelos da lei, a permissividade e a desobediência devem ser exemplarmente punidas. Educação sem punição, isso não existe. Bom, nossa Economia e Desenvolvimento está aqui na sede da empresa do Sérgio Neto, nosso comentarista sobre infraestrutura, e nós vamos conversar com ele, praticamente posso dizer que é o primeiro programa de 2013, que nós tivemos no mês de janeiro, fevereiro todo fragmentado, carnaval, né? E, na verdade, o ano está começando a partir de amanhã, segunda-feira, que é dia 4 de março. Eu sempre digo assim que nesse país nós temos muitas férias, muitos feriados prolongados, feriado religioso, que eu não vejo por que existem feriados religiosos no Brasil, que nós estamos aí num estado laico. Na medida em que tu discrimina uma religião, tu estarás discriminando todas as demais. Então, o Brasil perde muito. Só o Rio Grande do Sul vai perder 15 bilhões de reais com os feriados do ano de 2013. Imagina quantos empregos, quanta renda, quanta geração de riqueza se perde com esses feriados, esses feriadões, né, que nós estamos acostumados. Mas de qualquer maneira, isso é muito difícil de mudar. Então vamos fazer aquilo que a gente pode fazer, que é conversar sobre infraestrutura com o Sérgio Neto. Sérgio, prazer em tê-lo. Tudo bem, senhor? Novamente, agora depois do carnaval, quer dizer, o ano está começando, né? Isso que o carnaval foi mais cedo esse ano, Mais né? cedo, foi mais cedo, é. A probabilidade do ano ser um pouco mais rentável. E a pergunta assim, que não quer calar, onde é que pulastes o carnaval? Olha, eu já passou o meu tempo de pular o carnaval, né? Passamos. Então eu preferi ficar em casa, fiquei aqui em casa, fomos ao cinema, então aproveitei os dias de calmaria em Porto Alegre, ficou muito mais agradável. Sabe que eu estava me lembrando, há pouco estava conversando com uma pessoa que é de Itaqui, e nós conversando sobre os carnavais antigos, ele já passou e tal, a gente era muito jovem e tal. E o carnaval de Uruguaiana, que tem agora o carnaval de Uruguaiana, nesse fim de semana aconteceu, o carnaval fora da época de Uruguaiana. Uruguaiana, exatamente. Naquela época, quando eu era guri em Uruguaiana, e não guri de Uruguaiana, embora seja guri de Uruguaiana, e o guri de Uruguaiana não seja de Uruguaiana, o Jair Cobb não é de Uruguaiana. Bom, de qualquer maneira, naquela época, eram outras épocas. As pessoas mais jovens diziam, que saudosismo, mas era tudo melhor. Nós não tínhamos essa violência, essa insegurança. Por exemplo, no carnaval era permitido naquela época, Sérgio, o uso de lança-perfume. Eu nunca vou esquecer os bailes do Comercial e do Caixeiral e os bailes de rua, aliás, os desfiles de rua de Uruguaiana com rouxinóis, com aquele colorido extraordinário, aquela banda tocando maravilhosamente, aquelas marchinhas de carnavais de antigamente, e o perfume do lança-perfume. Era uma coisa fantástica, mas lamentavelmente os tempos mudaram e tal, enfim. E o carnaval passou a ser hoje uma festa, sempre foi uma festa pagã, né? Mas uma festa em que está muito associada à violência no nosso dia, né? Infelizmente, pena, né, Silvio? Todos esses aglomerados, você vê no futebol que a gente está vendo, né? Carnaval, então eu acho que a entrada disseminada da droga nesses processos de grande multidão, isso aí trouxe um prejuízo muito grande, se perdeu muito ao longo desses anos, e é o que a gente está assistindo hoje, né? Violência sobre violência, em cada momento que se agrupam
número grande de pessoas. Bom, Sérgio, o nosso assunto aqui, claro que é infraestrutura, né? E nós temos aí um ano começando com novidades na área de estradas, pedágios que estão sendo devolvidos, outros assumidos pelo governo do estado. Como é que tu está vendo o balanço, né, neste começo do ano, de tudo que está acontecendo e que ainda vai acontecer envolvendo esse segmento na economia do Rio Grande do Sul? Olha, Silvio, amigos que nos assistem, né, eu tenho dito que o grande legado que o Rio Grande do Sul vai ter da Copa vai ser realmente as obras, não de estádio, como está sendo construído o estádio, reconstruído o estádio do Beira-Rio, né, nessa reforma grande que está sendo feita. Mas eu acredito que nos aspectos de mobilidade urbana que nós teremos em Porto Alegre, né, e no próprio estado, com o término da BR-448, que eu acredito vai desafogar consideravelmente o tráfego da BR-116, né? O governo federal está duplicando a BR-116 no sentido Porto de Rio Grande, uma obra magnífica, extremamente necessária, né? E aí reforça tudo aquilo que a gente sempre diz, o governo federal tem dinheiro, nós pagamos muitos impostos para que o governo federal aplique esses recursos no aumento, na duplicação de rodovias. E quando você duplica uma rodovia, além de gerar uma economia enorme para o país, diminui drasticamente o número de acidentes, né? Eu costumo comparar, e a semana retrasada estive na Concepa, vendo levantamentos a respeito de acidentes. A Freeway não tem há 10 anos acidentes frontais, com mortes, como acontece nas demais rodovias do estado. Por que não tem? Porque é uma rodovia duplicada, o máximo que dá um sono no motorista, cai para lá, cai do outro e tal, mas não tem morte, acidente frontal, como acontece com ônibus, caminhão e tal. Que e é muito comum, né? É muito comum, né? É muito comum, mas isso é típico de que uma rodovia simples em que você não tem opção. Qualquer descuido é um acidente fatal. E se chove ainda fica pior. Então, e ainda mais com agora vamos chegar nessa época daqui a pouco, né, de cerração, inverno, o tempo mesmo durante o dia, o meio-dia, tempo fechado e tal. E a imprudência toda, né? A BR-386 aqui no sentido Lajeado, Soledade, praticamente todas as semanas tem acidente com morte naquela região. Exatamente por isso, é uma região de serra, né? Se chover já cria um nevoeiro, você tem uma instabilidade muito grande e boa parte dos motoristas, infelizmente, não sabem dirigir na estrada, né? Então, dirige na chuva como se estivesse dirigindo um tempo seco. Mas então, Silvio, na verdade, todas essas obras que estão sendo lançadas, né? Essa semana foi lançada mais uma obra federal, que foi o viaduto sobre o entroncamento de Sapucaia do Sul, vai eliminar mais uma sinaleira da BR-116. Isso é de extrema importância, já havia sido feito em Canoas, foi feito lá na Unicinos, agora mais Sapucaia. Eu acredito que a cada obra dessa a gente vai destravando esse nó do trânsito todo. Porto Alegre, sim, precisa de muitas obras de mobilidade, elas estão acontecendo de alguma forma. Na perimetral, a passagem de nível ali pela Nilo Peçanha, o viaduto lá da Bento Gonçalves, isso tudo vai trazer uma certa mobilidade. Embora o crescimento de veículos esteja, obviamente, grande, né? Sérgio, embora, eu não sei se tu estavas aqui, eu acho que tu estavas, esse acontecimento do conduto Álvaro Chaves ali, quer dizer, nós temos, Porto Alegre fez muitas obras e tal, e algumas delas estão, como esse caso, que parecem sendo comprometidas do ponto de vista da eficiência e da qualidade. Qual é a tua avaliação? A minha avaliação é que o poder público é negligente mesmo, é falho na fiscalização. Eu acho que há uma mistura muito grande dessas empreiteiras com o setor público e a coisa acaba ficando por conta da empreiteira. E é óbvio, claro que aquele dia choveu muito, mas a obra ela estava no seu projeto original previsto, né, resistir a situações dessa natureza. Então, eu acredito que o poder público tem que ser mais eficiente, mais eficaz na fiscalização para evitar esse tipo de problema. Bom, nós estamos aqui na zona norte de Porto Alegre e essa é uma zona que está sendo transformada em função até da Arena do Grêmio, né, Sérgio? Sim. O que está te parecendo essas obras, essa remoção das vilas aí e tal, essa mudança geográfica e, digamos assim, de infraestrutura viária que está acontecendo aqui na Zona Norte? Nós vamos passar, toda obra traz um problema muito grande, né? Cria um problema ao trânsito e realmente ao deslocamento das pessoas. Nós vamos passar por uns períodos muito críticos agora, em função, por exemplo, da duplicação de uma parte da voluntários, né? Que é a parte inicial lá da rodoviária para cá, que está totalmente interditária, então o tráfego está todo pela Farrapos e congestiona um pouco mais. O grande problema aqui dessa região, Silvio, é realmente as vias de acesso. Aqui a Avenida J. Renner também está sendo duplicada com um processo muito lento.
E essas remoções necessárias ainda não aconteceram na sua totalidade. Então, só depois que isso vier a ocorrer realmente, nós poderemos imaginar um jogo aqui na Arena, né, sem que tenhamos grandes problemas no tráfego aqui nessa região. Bom, nós vamos ter no próximo dia 22, né, Sérgio, a posse no CET Sérgio. O Sérgio volta ao comando do CET Sérgio. Qual é a tua expectativa? Assim, porque o CET Sérgio, né, Sérgio, ao longo dos anos, ele se consolidou como uma instituição assim, respeitável, né, do ponto de vista de uma entidade que representa os interesses. E quando eu digo esse interesse de um segmento, esse não é apenas uma coisa específica do segmento, porque, na verdade, o transportador, ele tem o seu segmento, quer dizer, o segmento daquelas pessoas que são os agentes que agem no setor, mas eles trabalham para a comunidade, quer dizer, toda a comunidade de certa maneira, implica no trabalho deles, quer dizer, recebe os benefícios que eles praticam. E o CET Sérgio tem justamente trabalhado muito na questão da representação política do segmento. Quer dizer, quais são as principais reivindicações que ainda prosseguem quando agora tu assumires, vão continuar sendo defendidas pelo segmento? Bom, nós temos aí uma bandeira antiga, né, Silvio, que é, na verdade, este modelo de pedágio que foi implantado no Rio Grande do Sul no governo Brito, né? Nenhum dos governos posteriores tiveram a coragem de não renovar esses contratos. Pelo contrário, o governo Ieda queria prolongar um contrato que traz prejuízo, que trouxe prejuízo ao longo dos 15 anos para o Rio Grande do Sul, porque nós não tivemos nenhuma duplicação de rodovia. Os contratos chegaram ao absurdo de ter expresso nas suas cláusulas de que o acostamento de determinada rodovia não fazia parte da manutenção. Quer dizer, então são contratos falhos que não trouxeram ganhos para o Rio Grande do Sul. Agora, nesse momento, há esse imbróglio jurídico que o governador Tarso está mantendo aí com as concessionárias, mas, na verdade, alguém tinha que tomar uma posição a respeito disso, né? Se é EGR, não é EGR, vai privatizar de novo, nós não somos contra o pedágio. O problema é o modelo. Nós precisamos de um modelo que duplique rodovias. Eu estive em São Paulo recentemente, coloquei um veículo, fui a Campinas, andei na rodovia dos Bandeirantes. São 4 pistas de um lado e 4 pistas do outro. Paguei R$ 7,50 o pedágio. Quer dizer, aí você tem prazer em pagar o pedágio, porque você vê o retorno. É uma rodovia extremamente arejada, bonita, bem acabada, uma estrutura de primeiro mundo realmente, você pagando R$ 7,50. Enquanto você paga R$ 13,00, por exemplo, aqui na região de Lajeado, e a rodovia é simples. Então nós estamos pagando para quê? É melhor que se modifique o modelo. Então, a coragem do governador é elogiável, vamos torcer que tudo dê certo. Então tá, de volta ao Farol Titão, começando o ano. Sem dúvida, vamos agora iniciar o ano, temos bastante coisas novas aí para ver, né? Projetos. Importantes. Nós temos uma batalha grande no CET Sérgio, que é a desoneração do setor, tributária do setor, né? Tem um projeto tramitando na Câmara, já passou, está no Senado, a gente está em contato constante com os senadores gaúchos para que nós possamos aí entrar nesse rol das empresas, dos segmentos que serão desonerados nas suas tributações. E falando nessa história de desoneração, de redução de tributo, na semana que vem nós teremos novas gravações com o ex-governador Germano Rigoto, falou comigo hoje, e estava claro de férias, agora no mês de fevereiro, e volta com todo o gás, ele que é candidatíssimo ao cargo de governador no ano que vem aqui no estado do Rio Grande do Sul. Tem muitos desafios aí, o Rigoto é um camarada bem quisto no segmento, né? Sem dúvida. A mim, nos últimos anos, foi um dos governadores mais coerentes. Não digo que ele tenha sido o melhor, foi um dos mais coerentes. Foi prejudicado pela quebra da safra em vários anos do governo dele. Isso realmente porque o estado é um estado agrícola, né? Ainda é. Então o agronegócio leva a economia do estado nas costas. E ele foi prejudicado em função da quebra em alguns anos do mandato dele. E para encerrar, o que tu está achando do nosso time? Nós estamos fazendo essa gravação aqui hoje é dia 27. O programa vai ao ar agora dia 3, né? Dia 3 de março, e o Grêmio joga dia 5. Depois de amanhã, depois daquele problema todo aqui na Arena, né? Sim. Qual é a tua expectativa em relação a esse time do Grêmio que jogou contra o Fluminense? Pois nós vamos jogar agora, acho que é contra o Caracas, né? Caracas. No Estádio Olímpico, pelo que eu sei. E o Caracas que ganhou daquele time que o Grêmio perdeu, né? Então, olho vivo, né? Então, eu sinceramente acho que o Grêmio mostrou naquele jogo com o Fluminense um entrosamento muito melhor. Acho que cometeu um erro de não ter jogado o Grenal com o time titular,
porque o distanciamento entre as partidas era suficiente para uma recuperação. E aqui para nós somos gremistas, mas perder para o Internacional é a mesma coisa que o Internacional perder para o Grêmio. O clássico é clássico e são grandes instituições, Claro, né? Grandes times. Exatamente. E eu acho que era uma oportunidade também do Grêmio se entrosar um pouco mais, né? E com um time, com um clube de categoria. Né? A gente viu que jogadores novos contratados tiveram um bom alcance, assim, um bom rendimento. Eu acho que o Grêmio está no caminho certo. O COF sempre foi um vencedor, né? Vamos torcer para que vença mais uma vez. Sérgio, um grande abraço. Até a semana que vem. Ok, obrigado. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Nossa Economia e Desenvolvimento volta já já.